para proteção e amparo, principalmente para nossas casas mentais, né? Para a gente trazer, né, à tona aí essa literatura, esses estudos do Palhano, que, assim, para mim foi fantástico, né? Mas, enfim. Vamos lá, então. Né? Deixa eu ver. Obrigado aí pelo convite, Daniel. Podemos fazer a prece? Sim. Sim. Senhor Jesus, nós estamos intimamente agradecidos e alegres pela oportunidade que o Senhor nos proporciona de estarmos aqui reunidos na nossa semana de estudos espíritas, abordando a contribuição do nosso querido amigo, o nosso Lamartine Palhano, e te pedimos, Mestre amado, que nos permita absorver os conhecimentos dentro da ótica cristã que a doutrina espírita nos traz, e que o nosso amigo Palhano possa, onde quer que se encontre, receber as nossas melhores vibrações de carinho, de amor, de saudade e de reverência pela sua pessoa tão especial que foi para todos nós. Obrigado, Senhor. Abençoa-nos agora e sempre. Que assim seja, Mestre. Assim seja. Emocionei. Oh, Senhor. Você conviveu com o Palhano, Dalvi? Convivi um pouco. Tive nele uma referência espírita única. Hoje eu até conversava brevemente com meu filho sobre aquela época, né? Quando eu fui para casa espírita, quando me tornei espírita, ela estava na época comemorando os 10 anos, em 1979. E ali, em pouco período de tempo, 2, 3 anos, a gente teve uma convivência bastante importante, não só com o Palhano, né, mas com todos da SEC na época, aquela mediunidade extraordinária do tio Júlio, né, e todos aqueles que estavam lá. E eu até cheguei uma vez a comentar com a Rose, né, a Rosemary Souza, que naquele tempo a gente fez uma verdadeira universidade de espiritismo na casa espírita. E o Palhano realmente teve uma contribuição especial. Conversar com ele, estar com ele, era estar diante de um monumento à doutrina. Eu fico muito grato por ter tido essa oportunidade. Pois é. A Carol vai querer falar alguma coisa ou a gente já pode tocar a nossa roda de conversa? A palavra está com você, meu amigo. Só dar boa noite e boas-vindas para todos e dizer para o Dalvi que a emoção chega aqui também. Obrigada pelas suas palavras. Bom estudo aí para a gente, pessoal. Vamos lá. Gente, boa noite. Então, a gente está aqui com um desafio que foi aceito. Nós vamos dividir em 3 blocos, né? O primeiro bloco é a história da Madame de Perrance, e o nome dela não é Madame de Perrance, aguarde os próximos momentos, né? E esse primeiro bloco é uma historinha dela, rápida, né? O segundo bloco faz impressões delas diante aos fenômenos mediúnicos, né? E aí é com Francisco Leite. E o terceiro e último bloco é com a Sheila Neves, que vai falar sobre os pesquisadores e os fenômenos, né? Materialização. Bom, o Palhano aqui, ele vai tratar desse livro diferente que ele fez com a autobiografia de Mirabelle, né? E a Eusapa Feiticeira, né? Aqui ele vai tratar mais do viés, do que diz respeito da pesquisa dos fenômenos. Então, ele vai simplesmente não descrever a autobiografia, ou seja, a biografia mediúnica, e sim ele vai para o viés da pesquisa, né? E, para isso, a gente faz a seguinte pergunta. Lá no livro, Palhano não faz essa pergunta, tá, gente? Isso aqui foi eu que eu inventei, eu inverti. Porque ele coloca, é possível extrair dos anos primeiro total. E eu falei assim, para começar, eu falo o seguinte, será possível extrair dos anos primeiro da literatura espírita, aqueles subsídios que são suficientes para a compreensão e entendimento das dimensões da mediunidade? Será possível isso? Né? Isso aí é o que a gente vai ver nesses 3 blocos, né? E aí,
Estamos aqui com a figura da Madame de Perrance, eu não sei pronunciar, mas vai desse jeito aí, né? Bom, o nome dela é Elizabeth Hope. Hope, Hope, em inglês, né? É esperança. Daí eu acho que ela criou esse codinome, né? Esse pseudônimo de Perrance, mas na realidade o nome dela é Hope, Elizabeth Hope. Isso é só história, né? Quem foi ela? Nasce ela lá e reencarna no Império Britânico, na era vitoriana, no século XIX. E ela vai desencarnar na Alemanha, no século XX, tipo uma prisioneira, né, dos alemães, que ela estava na Alemanha, né, da Primeira Guerra Mundial. Segundo, isso não está no livro, né? Isso é uma pesquisa que a gente fez, que eu fiz por fora, né? Segundo essa pesquisa, eles recolhem alguns relatos dela. Isso a gente não sabe se é verdade, né? Aqueles relatos que ela sempre, como era médium consciente, sempre escrevia. Bom, vamos manter mutado os microfones aí, gente, por favor. Era vidente, ela apresentava uma gama muito grande de diversificados tipos de produções psíquicas, né? E ela vai se sujeitar aí a vários exames clínicos e físicos que são propostos aí por diversos observadores, entre os mais conceituados da Europa. Não vou falar, não vou dar o spoiler, porque está lá no bloco do Chico com a Sheila, senão eles vão me matar na hora, né? Bom, as materializações de espírito foram bem documentadas e fotografadas, né? Fotografias transcendentais ou fotografias de espíritos foram muito bem documentadas, né? E foi uma média extraordinária e ela muito contribuiu para elucidar os intricados problemas da mediunidade, inclusive no período nascente aí, lá na Inglaterra, do espiritismo, né? Bom, ela escreve um livro que no Brasil nós chamamos No País das Sombras, né? Dando seu testemunho dos fatos ocorridos através dos seus poderes psíquicos. Isso devido... né? Vou dar um spoiler aqui, né, Chico? E a Sheila, mas depois eles não vão me cobrar muito. Devido ela era muito consciente nos seus transes, né? nas suas manifestações aí. Então, por isso ela escreve esse livro. E esses livros, ele é documentado pelo doutor pesquisador William, né? Que vai aí relatar nos seus experimentos no livro chamado Revelações Angélicas. Outro pesquisador, doutor em filosofia, diplomata, conselheiro particular do Alexandre, que era o imperador da Rússia, né? É o Alexander Kazakov, né? Nesse livro de Um Caso de Desmaterialização, ele relata todos esses casos, mas isso aí era com a Sheila lá, né? Só estou dando uns spoilers aqui. Bom, breve relato de sua infância. Desde menina, ela apresenta essa capacidade de evidência, né? De perceber essas presenças espirituais, né? Junto a ela. Aí ela não considerava isso uma normalidade, porque pensava que todos também podiam vir conversar com ela em sombra, né? Mas uma das sombras, ou uma das fantasmas, como ela dizia, predileta, né? Era a Chandal Lady, né? Que era uma senhora que se apresentava no casarão onde ela estava lá, sempre disposta com um sorriso, e outras que eram indiferentes para ela, nessa parte de infância da evidência que ela já se manifestava. Outra evidência, no navio do pai dela, que ela comandava, né? o Sardinhan, né? E aí tem um esboço dela que ela pintava muito, né? A Elizabeth pintava muito, inclusive ela expõe na galeria e ganha muito dinheiro com isso, né? Ela tinha as pintografias, mas ela tinha essas pinturas em pastéis. E aí ela vê, na sua infância aí, né, nessa viagem, né? Ela vê esse navio aí, que ela chama navio fantasma, atravessar o navio, né? Do pai dela, o capitão. E aí foi um auê, e ele chama todo mundo para investigar isso, que só ela que via, não via. Enfim, mas é uma evidência dela, né? Desafios, muitos desafios ela passou. Aqui é só, não vamos perpassar pelo livro todo, né? É apenas um spoilerzinho, né? Apenas um pouco da história, né? Então, lá na Inglaterra, exceto a família Fielder, né? E a senhora Fielder, né?
é que tinha, que era adepto do mesmerismo, né? Ninguém tinha como orientá-la de como organizar uma reunião, por que ela sentia isso, enfim, como é que ela lidava com esses fenômenos. Ela teve que avançar pelas suas próprias intuições, né? E aí os espíritos começam a aparecer, né? E aí eles iam sugerindo como é que ela tinha que fazer, elaboravam algumas experiências com elas, né? E aí, para isso, ela tinha um guia espiritual, que era o Walter Tracy, né? Que era especializado aí nas partes que diz respeito dos fenômenos de materialização, né? Ele mostrava muito interessado por esses experimentos, mas para problemas mais intrincados, mais complexos, ele chamava o espírito de codinome governador, que era o Stafford, né? Que era mentor e conselheiro. Quem foi ele? Um cientista, que foi educado na Alemanha, né? Ele sofre um acidente, ele interrompe a carreira dele de cientista, né? E aí ele passa um tempo no hospital, ele relata que são 3 anos, né? Mas aí ele começa a pesquisar sobre a imortalidade da alma, né? E aí, no desenlace dele, ele comprova que realmente, né, existe vida após a morte, né? Como é que foi o desenvolvimento da mediunidade dela? Foi seguindo uma programação espiritual, mais ou menos, né? Não tinha uma programação terrestre, né? E aí ela foi crescendo e se tornando mais complexa. Daí a necessidade do Stafford. A variedade dos dons mediúnicos, vidência, psicografia, uma delas, né? A vidência, a psicografia mecânica, levitações, pequenos transportes, materialização parcial e materialização completa. São alguns detalhes dessas variedades dos dons mediúnicos. Em decorrência da consciência que ela ficava nos fenômenos, ela escreve esse livro, né? E aí a gente destaca que ela sempre permanecia consciente em todos os fenômenos que ela tinha que passar, ou que era realizado, né? A ponto de alcançar estágio psicoscópico, muitos bons. Esse estágio psicoscópico aqui o Chico vai falar, ou a Sheila vai falar, eu não vou entrar em detalhe. Bom, ela não só ficou presa à mediunidade, não ficou só com o trabalho da mediunidade, ela também levou, né, alívio aos doentes, né? Ela mantinha um receituário mediúnico, né, e realizava várias curas. As curas que ela realizava aqui, veja bem que eram as curas perispiríticas, né, do perispírito, onde realmente são as verdadeiras curas, né? Então, ela não fazia a cura do corpo físico, né? Até porque, quando se faz a cura do corpo físico, 100% de chance de voltar a lesão, porque a lesão está lá no perispírito. Então, ela tinha isso. Teve 2 óbitos, né, nessa gestão aí, nesse período, mas não, nada a ver com ela. Era um médico que era da região, que não se importava também com os receituários, com as curas dela, porque não tinha nada de contraindicação, então ele não se importava muito e deixava aí que as coisas acontecessem, né? Bom, não só contribuiu lá para o alívio das pessoas doentes, né? E aí ela vai contribuir na divulgação da doutrina espírita. Como é que ela vai contribuir? Se ela escreve uma carta para Gabriel Delane atende o pedido dela, visita ela, e ele fala assim, mas você quer fundar um jornal? Mas o jornal precisa de muito dinheiro, né? A gente precisa de dinheiro. E ela doa uma quantia de 5.000 francos suíços na época, né? E aí, depois as doações mensais. Então, aí surge na época a revista O Espiritismo, não confundir com a revista de Allan Kardec, pelo amor de Deus. Bom, o reconhecimento. Ela não só colabora com os pesquisadores dos fenômenos psíquicos, a gente precisa reconhecê-lo como um dos baluartes, né, do espiritismo, uma das pioneiras das primeiras ordens, com todas as dificuldades, com todos os desafios que ela teve pela frente, inclusive preconceitos sociais, preconceitos religiosos, mesmo estando documentados, comprovado por cientistas, ela sofre com isso, né? E ela não se dedica só à tarefa medianímica, né, esclarecedora. Sujeita-se aos investigadores, empregou todos os esforços físicos, espirituais, financeiros, né?
teve vários lances com a saúde dela, mas aí fica lá para o próximo bloco, né? E por isso tudo, né, a gente chega à conclusão, aliás, a gente não, Palhano chega à conclusão, né, que ela fez, o que demonstrou, é possível traçar o perfil das dimensões da mediunidade, ou seja, da grandeza da mediunidade, daquela que não foi só médium, ou seja, uma das mais valiosas e conscientes damas do espiritismo nascente. Fica agora o próximo bloco com Francisco Leite. Ok, Francisco? Só Você eu... tem que compartilhar. Isso aí. Agora não ver aqui onde é que está esse negócio aqui. Ai, meu Deus do céu. Stop. Pronto. Tô bem. Chico, você está sem som aí. Agora você desligou seu áudio. Fala de novo. Eu não estou ouvindo aqui. Tem alguém ouvindo o Chico aí? Não, Não. também não. Eu também não. Chico, você está sem som. Ele está tentando acionar lá. Ele Ô, tá Chacuru, falando agora. como admin, você não consegue colocar o som dele para funcionar, não? Não, não consigo, não. Ah, tá. A não ser que o Wendel está aí, Wendel? Também não. O Wendel está no trabalho, pessoal. Ah, entendi. É porque eu vi ele escrito Casa Espírita Cristã, eu pensei que ele tivesse aí. Ou então está chegando, algo assim. Eu não sei se na hora de entrar, se o Chico habilitou o som, que às vezes acontece isso, Pois né? é. Se não Mas ele habilitou, está reclamando ainda Ele agora. estava falando com a gente. Chico, É. tira do compartilhamento e volta a compartilhar novamente, fazendo favor. Ricardo, eu faço a minha parte, adianto a minha parte, quando ele Pois conseguir, é. ele faz a dele. Isso. Seria também melhor. pode Né? ser. Você está com fone de ouvido, Chu? Se você tiver com fone de ouvido, tira o fone, que aí você consegue falar. Então, ô Pois Chico, é, você se pode tivesse entrar pelo aqui. celular aí para levar o áudio. Ou então Sheila, se não deixar a tiver- Sheila fazer a parte dela, depois você faz a sua. Se não tiver problema na sequência, né, de inverter, Tem não. Tem não. Tem não. Tem não. conecta de novo. Eu mesma estava no celular agora que meu computador funcionou, isso acontece, gente. Coisas do Com virtual. Vai começar com a Sheila? Eu Vocês vou... é que mandam aí. Enquanto ele acerta, Daniel. Vocês Tá é que cheia para resolvem. falar. Ela já está preparada. Ok. Uhum. Então, eu vou começar. Mais uma vez, boa noite a todos. Mais uma vez, boa noite a todos. Noite. Em princípio, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Estão me ouvindo Sim. bem? Pessoal, só vou pedir para vocês desligarem o microfone, quem não for falar, que está dando microfonia. Oi, estão me ouvindo agora? Agora sim.
Sim. Agora sim. Tive que sair e entrar novamente. Alguma coisa deu problema aqui. Acontece. Eu não estou ouvindo a Daniel. Vamos Daniel lá, está então. falando aí. Deixa eu compartilhar aqui. Não, Vamos. Chico, deixa a Oi. Sheila dar a entrada, que não tem problema, já que ela está, depois você Ah, a termina. Sheila vai fazer a dela? Isso, vamos lá, Sheila. por Então tá, favor. vamos lá. Então, eu vou começar dizendo que a tentativa do autor, o Lamartine Palano Júnior, desse livro, é de verificar os resultados dos investigadores, após terem detidamente os fenômenos psíquicos ocorridos na presença de Elisabeth de Perrin, né? Então, um dos primeiros investigadores, né, foi o senhor Bartas, que ele era membro da Sociedade de Geologia da Inglaterra, e ele investigou os fenômenos da seguinte forma, através de perguntas que só ele tinha conhecimento, né? Ele fez perguntas aos espíritos e as respostas eram dadas através da psicografia da médium. As respostas eram escritas no escuro, eram além das suas possibilidades intelectuais, porque ela não teve um ensino regular. Como a família viajava muito, então ela ora estava na escola, ora não estava, então ela não teve aquela sequência, né, no estudo. E a médium ficava em estado de vigília, como o Daniel já falou, né? Sempre em estado de vigília. E esses assuntos científicos foram sobre calor, luz, fisiologia das plantas, eletricidade, magnetismo e anatomia humana. E, inclusive, também eles chamaram um professor, um especialista em música, que também fez perguntas e até ele ficou espantado com o grau de respostas, né, que ele recebeu com relação à música. E a Elizabeth também, ela foi pesquisada pelo senhor von Berger, que era um cientista mental psíquico, que foi quem coordenou a sessão de materialização na Noruega. E nessas sessões materializava-se um espírito de aparência feminina que dizia ter vivido no período heróico da Grécia. O nome desse espírito era Nepetés. O senhor Bozzano, ele observou também que os fantasmas se deixavam examinar. A materialização era luminosa, a entidade ela estava vestida com as roupas características e com adereços, que são esse adereço, cinto, anel, e esse adereço era um diadema, e que são coisas difíceis, né, de materializar, e ela trazia esse diadema na cabeça. E ocorreu também a escrita ectoplasmática. Numa das sessões, o espírito ele tomou do lápis e da folha de papel e mandou uma mensagem em grego arcaico, que eles precisaram trazer um especialista para decifrar o que o espírito tinha escrito, né? Para corroborar realmente que era um fenômeno, que não era uma manipulação, né? Que não tinha nada de desonesto naquela manifestação. E nós chegamos também, aconteceram muitos transportes de plantas, muitos. Numa sessão só, foram 27 materializações de plantas, numa sessão só, né? E quem produzia esses fenômenos era um espírito que dizia ser árabe, chamado Yolanda. Esse espírito ele interagia bastante com a Elizabeth. E esses fenômenos manifestaram-se de 3 maneiras: em um copo com água, em uma caixa com terra fresca, em uma garrafa com areia e água. E nessa segunda opção e na terceira, o espírito pedia uma planta que servia de substrato
para esses aportes, essas materializações, né? E participaram dessa reunião o senhor Fiedler, a esposa, o senhor Oakley, o senhor Selim, dentre outros, né? E nessas materializações ocorreram fenômenos de transporte, materialização, desmaterialização e rematerialização. E não houve materialização ectoplasmática, quer dizer, não usaram o ectoplasma da médium. Em muitas sessões, eles usavam, era material dos presentes, das pessoas que estavam na assistência. Então, eram utilizados recursos ambientais e forças psíquicas vitalizantes, né? E num desses fenômenos físicos, né, de aporte, houve o aparecimento de um lírio dourado, né? E o nome científico é Lilium auratum, com 2,27 metros de altura, né? E acompanhada pelo Aksakoff. O espírito Yolanda, ele quis utilizar a planta, mas não havia recurso suficiente para isso. Só uma semana depois é que a planta desapareceu, né? Isso em 5 de julho de 1890. E fizeram várias fotografias do lírio. Agora, dentre tantos fenômenos, né, que a Elizabeth produziu, aconteceu um que eu não tinha conhecimento, né? Já havia ouvido falar em rastreamento psíquico, né? Mas esse eu nunca tinha ouvido falar. É de emissão psíquica. É uma espécie de mistura de psiquismo ou intromissão de um psiquismo no outro, possibilitando ao médium vasculhar um outro psiquismo sem que nada possa permanecer oculto. E esse fenômeno de emissão psíquica se deu da seguinte forma. Materializou-se um espírito chamado Ana, e na assistência estava a mãe e a irmã desse espírito. E no momento que elas perceberam que era Ana que estava materializado, elas correram e foram abraçar, né, o espírito, e beijaram, e fizeram carinho, e choraram. E o que a Elizabeth sentia? Ela sentia o seu corpo jogar-se daqui, dali, ora para a direita, ora para a esquerda, e a sensação era de que ela estava sendo abraçada, mas estava lá na sua cadeira, né? E ela sentiu os beijos, as lágrimas, sentiu o coração de alguém bater dentro do seu peito. E ela viu seu corpo na cadeira e via a figura branca sendo abraçada, né? A Ana. Então, esse fenômeno foi tão intenso que ela começou a se confundir. Ela começou a achar que ela era Ana. E ela se perguntava se ela era Ana, né? Ou se Ana seria ela. E ela ficou nessa confusão durante algum tempo, e ela teve assim, um sentimento horrível de perda de identidade, né? E ela só voltou a ela mesma quando a criança que estava ao lado dela pegou a mão dela. Aí, então, ela voltou, né, a ter a consciência de que ela era a Elizabeth, né? E uma situação diferente, spoiler aqui, né, que o Francisco vai falar, né, que aconteceu, quer dizer, uma outra, e o interessante é que nessa manifestação ela não teve dano nenhum, ela não teve nada que criasse problema. E não vou dar spoiler, mas o Francisco vai falar de uma outra situação em que também houve, né, uma aproximação com relação ao espírito de Yolanda. E durante esse caso ocorreram vários fenômenos conjugados. O transe superficial, quer dizer, como o Daniel falou, ela sempre ficava em estado de vigília, né?
Então, ela estava consciente. O desdobramento e projeção do corpo espiritual, que ela se via na cadeira, né? Ela via a figura branca e ela se via na cadeira. Então, essa projeção. E a letargia, a inércia total do corpo, porque ela não conseguia se mexer. E foi uma materialização total do espírito, né? Uma teleplastia total. E Aksakoff, ele participou de uma série de sessões de materializações. Sheila, só um minuto. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto. Acho que é você, Chico, aquele cachorro que fica do teu lado lá, latindo. Está atrapalhando aí. Dá um mute aí, não é o teu, não? É aqui não. Então, gente, por favor, porque está, né? Desculpa aí, mas... Minha janela está fechada aqui. Você está mutada, Sheila. Então, deixa eu abrir. Então, deixa eu fechar a janela, que deve ser a minha aqui que está fazendo essa algazarra. Então, como eu disse, o Aksakoff, o Alexander Aksakoff, que o Daniel já citou, ele participou de uma série de sessões de materializações. E ele era um pesquisador muito acurado, né? Ele investigava de forma profunda, porque eu creio que ele não queria ter nada que desabonasse o fenômeno, que ele não queria ter dúvida, tivesse dúvida também, né, da idoneidade dos fenômenos. Então, a partir de várias observações sobre os fenômenos, ele fez uma série de perguntas ao espírito Walter, que era o responsável pelas materializações. Eu vou colocar aqui só 3, não vou dar resposta para deixar vocês curiosos, né? Ele perguntou se ele podia ver a médium ao mesmo tempo que o espírito Yolanda durante a materialização. Caso ele tocasse a médium durante a materialização, se seria possível causar algum mal a ela. Na possibilidade de apertar o laço que aprendia na cadeira, se ela seria cortada ao meio. Ele falou nesse laço porque teve uma situação em que ele amarrou a médium na cadeira, né? Para não ter possibilidade nenhuma de ver uma mistificação. E ele amarrou a ponta desse laço no pé da cadeira em que ele estava, quer dizer, ninguém poderia tirar esse laço, né? Então, por isso ele fez essa pergunta. Só que eu não vou dar a resposta. E existem outras perguntas muito interessantes. A gente imagina assim, claro que causaria dano à médium, sabe, do caso do Peixotinho, que uma resta de luz, né, causou uma lesão na perna do médium Peixotinho. Mas tem outras nuances aqui que eu, inclusive, não sabia, né? Então, tem coisas além desse simples saber que uma luz ou determinada coisa pode causar dano ao médium. E aqui a minha parte eu encerro, e agora espero que dê tudo certo com o Chico aí, né? Eu acho que agora está tudo legal, né? Na verdade, eu nem mutei o meu microfone para não correr o risco de não voltar. Bom, deixa eu compartilhar aqui, então. Já te compartilhei, agora é com vocês, Chico. Tá, ok. Vamos lá. Ok. Bom, boa noite, pessoal. Essa obra, Dimensões da Mediunidade, é super interessante para todos, para quem é médium e para quem não é. Porque naquela época, a gente hoje vê na parte da ciência, né, os investigadores atuais, né, as pessoas que, principalmente é um período em que se fazia reunião de materializações, e, assim, as anotações que se tem hoje em dia
ele, o que o senhor Aksakov fez foi assim, algo muito além, né? Então, nós vamos ver algumas coisas interessantes aqui. Vamos lá, cadê? Lá embaixo, naquele cálicezinho, lá embaixo, para você aumentar. Não está aparecendo o cálice para mim, não. Daqui, ó. Bem lá embaixo. Bem lá embaixo. Eu sei onde é que era, mas ele não está aparecendo para mim. Tem que aparecer. Kiko, ó, tem um menuzinho, aí tem 81, do lado Hoje- esquerdo do 81. 81 lá embaixo. Hoje está Lá no rodapé. Bem embaixo, bem embaixo. aparecendo. Você está o quê? No celular? Não, Ô, Chico, tô no Chico, computador. pode seguir assim Tá, mesmo, Chico. vamos Não seguir enche a assim tela, mesmo. vai seguindo assim É. mesmo, sem problema, bora. Não vai demorar muito. Clica no segundo slide que dá para a gente Isso. ver. Aí, tá bom. Dá para ver. Ah, não, Tá bem. bom. Então, ela vai falar das suas impressões durante as materializações, né? É um caso, esse é um dos casos raros, né, de potencial mediúnico, né, da Elizabeth de Perrance, né? Então, essa pesquisa que o senhor Aksakov fez, pelo fato da Elizabeth ficar o tempo todo acordada, né, durante o trânsito, durante esse processo, então ela prestou uma colaboração imensa, né, ao movimento espírita, né, à ciência espírita, né? E o senhor Aksakov publicou essas pesquisas dele no jornal The Medium, né, no artigo O que sente um médium quando os espíritos se materializam. Aí a gente vai falar das suas impressões iniciais, né? Quando o ectoplasma escapava de seus orifícios, né, porque para haver materialização, para a utilização do ectoplasma, ele se desprende, né, dos orifícios da cabeça, né, boca, narinas, ouvido, e para se fazer a materialização, né? Aí, então, nesse início, ela relata que ela sentia, quando o ectoplasma estava escapando, ela sentia como se havia teias de aranha no rosto e nas mãos, até que ela agitava as mãos no intuito de se livrar daquilo. Ela sentia também o ar carregado de substâncias, né? E até ao ponto de sentir dificuldades para respirar. E após quando essas sensações passaram, ela sabia que um espírito havia se materializado. Quando havia também luz no ambiente, no gabinete, ela conseguia ver, às vezes a luz ultrapassava pela cortina, né? Ela via uma massa branca movendo, tipo vapor de locomotiva, e ela experimentava para ver, né? Então, quando ela colocava a mão, era como se estivesse tocando em coisa nenhuma. Quer dizer, ela via, mas não podia sentir. Então, cadê? Durante o processo de materialização, ela permanecia consciente o tempo todo, né? Com participação cerebral. Ela não sabia o que fazia, mas registrava o que estava acontecendo. Só não conseguia se mexer enquanto esse processo estava se consolidando. Ela ficava no estado de letargia. As suas impressões físicas, né? O espírito, às vezes, se materializava de forma vaporosa, né? E se ela colocasse também a mão, ela não sentia nada, era apenas um vapor. E, às vezes, com tangibilidade, né? A ponto de ela tocar, às vezes, no espírito, e esse espírito, e ela perceber o seu cabelo, percebia a sua pele, percebia tudo. E um caso interessante é que esse espírito materializado, o espírito Yolanda, né, que a Sheila já falou aí, ele bateu com o pé no cavalete de pintura. Opa, o que houve? O que houve? Saiu Volta aí, Chico, na setinha. Volta que ele volta o slide. Na setinha do seu computador aí. Opa, vamos compartilhar novamente. Não voltou, não.
Aqui. Então, quando o espírito certa vez bateu com o pé no cavalete de pintura, né? E não sentiu nada, não registrou nada. Ao contrário da Elizabeth, que ela registrou a dor, né? A médium registrou a dor. Mas a dor, depois, com o tempo, foi passando. E depois, quando a reunião acabou, a dor voltou novamente. Vamos lá, cadê? Questões físicas. Fatos interessantes. Vamos lá. Na primeira fase, no início do transe psíquico, sua percepção dilatava-se, né? E a ponto de perceber sons à distância e até mesmo o pensamento dos assistentes da reunião, né? É um processo de telepatia, né? Por exemplo, no estado normal, ela não conseguia ouvir o som dos navios, o som da rua, nada disso. Mas, nesse estado, sua percepção dilatava-se a ponto dela ouvir coisas muito distantes. E percebia ali também o pensamento dos presentes, né? Num esquema de telepatia. Então, quer dizer, ela falava que ela não sabia o que eles estavam dizendo pelo que eles estavam falando, mas sim pelo que eles estavam pensando. E aí, quando havia liberação do ectoplasma, era o transe biológico, né? No início era o transe psíquico, né? Aí, agora, as suas sensações antes e após as sessões, né, que ia acontecer. Então, quando se marcava uma reunião, 8 ou 9 horas antes, ela já sentia formigamento no corpo, ou quando ela lembrava que ia ter a reunião, ela já registrava essas sensações. E hoje, alguns médiuns também dizem que antes da reunião mediúnica, na véspera da reunião mediúnica, muitos médiuns sentem também algumas coisas, algumas impressões do que vai se acontecer, né? A ponto de muitos acharem que estão com problemas físicos, a ponto de irem até hospitais, achando que estava com problema no coração, e chegavam no hospital não era nada, e quando ia para a reunião mediúnica, depois tudo passava, tudo ficava bem. Era apenas o espírito que ia se manifestar. E após a reunião, ela se sentia mal, com náuseas e vômitos, né? Nesse início. E depois, mais tarde, ela descobriu que o fumo e o álcool, carnes, condimentos dos assistentes contaminavam o ectoplasma, né, da médium, que ao retornar para a fonte, vinha com todas as impurezas dos presentes. Ela descobriu isso que, em determinada reunião, o anfitrião exigia dos presentes que se abstessem do álcool e do fumo. Isso foi o suficiente para que ela não se sentisse mal. Então, quer dizer, hoje em dia, essas informações são importantes hoje em dia, porque nas reuniões mediúnicas, né, é pedido aos presentes que se abstenham da carne e do fumo, do álcool, nem se fala mais, porque não cabe mais, né? Nessas reuniões, como viam pessoas de várias espíritas ou não espíritas e tal, é muito curioso. Então, houve um relaxamento com a segurança da médium, né? Então, essas pessoas exercem uma influência muito grande, né? Desses visitantes, né? Para melhor ou para pior. Então, a presença de certas pessoas favorecia os fenômenos e outras contrariava a força na produtividade empregada, né? Os aspectos relacionados com a segurança da médium foram relaxados em certos pontos, em determinada reunião. Então, ela contou sua expressão, que alguém desconfiado que ela estava manipulando, contando mentira para as pessoas, que não era materialização, era ela mesma. Quando o espírito materializado passou próximo a essa pessoa, ela agarrou, abraçou com força, né? O espírito, né? Então, ela falou que o sentiu foi uma sensação horrível, angustiosa, como se alguém esganasse, como se fosse uma boneca de borracha, apertada de modo violento num abraço de força. Então, o resultado disso que aconteceu com a Elizabeth, ela teve hemorragia pulmonar.
Então, quer dizer, foi muito grave isso. Então, por isso que numa reunião de materialização ou reunião mediúnica, não pode ter gente curioso, que não sabe o que está acontecendo, que vai para saber o que é só pelo fenômeno. Tem que se estudar, tem que saber o que está acontecendo, tem que se inteirar, porque a base da reunião é a mente, é o pensamento. Então, tem que estar com o pensamento elevado, tem que se contribuir com o pensamento para o desenvolvimento das tarefas, seja materialização ou não. Também aconteceu que ela relata que ela sofreu muito mais com as calúnias que vieram por parte de um ex-membro do grupo, do que pelos danos físicos da enfermidade, né? Durante alguns anos, não pôde realizar suas sessões e ficou a recuperar-se tanto física quanto psicologicamente, o que só conseguiu 7 anos depois. Olha só como que é muito sério essa questão de pessoas que não estão preparadas para estarem nessas reuniões. Então, quer dizer, os relatos delas são assim, muito importantes. Tanto é que a gente está dando algumas pinceladas, mas é interessante quem puder comprar o livro, pegar o livro, ler, que tem coisas interessantes que não dá tempo da gente falar tudo. Tá? Então, minha parte... Ô Chico, eu quero fazer assim, só uma observação, chamar a atenção para por que, né, ela, nessa reunião, que uma pessoa agarrou a Yolanda e causou, né, um problema físico sério nela, que ela teve que ficar 7 anos sem poder fazer reunião mediúnica, se recuperando daquela agressão. E por que lá, com a Ana, né, ela foi abraçada, foi beijada, foi acariciada e nada aconteceu. A diferença justamente foi que a reunião, quer dizer, a manifestação com a Ana foi uma emissão de amor, foi uma coisa do coração, né? Foi muito amor envolvido. Então, ela não sofreu dano nenhum. Diferente. Diferente da outra, que foi o mesmo espírito, Yolanda, né? Diferente da outra situação em que foi uma agressão, né? A intenção, né? A intenção. Exatamente. Só queria chamar a atenção sobre isso. Interessante. Mas vale a pena ler o livro, é fantástico. Pode compartilhar aí, Chico. Gente, então, a gente está aberto aí, nós temos 45 minutos, salvo engano, que às 8 horas começa, né? Então, fechamos 45, vamos ficar aberto aí, Carol. Traz 3 ou 4 perguntas. Se a gente não souber responder, os decanos respondem. Afinal de contas, eles são decanos. Com certeza. Daniel, eu só quero pegar carona no comentário da Lu aqui, para deixar registrado, né? Que a gente está num momento onde vocês estão compartilhando, né, o que vocês estudaram e aprenderam nos últimos 3 meses, né? Então, a gente já vem falando isso, né, de que a CES não está começando agora, né? A CES não começou ontem, né? A CES começou há 3, 4 meses atrás, né? Então, muito obrigada por vocês terem topado esse desafio, por vocês estarem aqui compartilhando com a gente. E é muito bom estar aqui, muito bom. Só queria dizer isso, só. Desculpe as falhas técnicas. Que isso. Então, aí, a gente fica aberto uns 10 minutinhos, Carol, pode ser? Porque 5 minutos antes já termina. Fica aberto aí as perguntas, né? Não é bem uma pergunta, não, seria só um comentário, né? Graças a Deus, que é só um comentário. Mas nada, parabéns aí pelo resumo muito bom do livro. A gente só queria fazer um comentário que, quando acontece um processo desse de materialização, né, na verdade, acontece uma desmaterialização do médium para que aconteça uma materialização do espírito, né? E pelo que a gente viu nas impressões da Deperrance, é evidente que todo o sistema de percepção nervosa permanece com ela. A própria sensação de formigamento, de dor nos pés, antes
são as terminações nervosas do biológico dela já se organizando para o efeito. E no caso da Ana, né, eu acho que foi a Ana ou a Yolanda que chutou a mesa lá, né? Isso aí é uma evidência clara de que a percepção física é toda do médium. E aí, bem colocado pelo Chico no final, a questão dos cuidados extremos que se tem que ter com efeitos, né, de materialização. O caso da Madame d'Espérance era um caso impressionante, o quanto que essa criatura sofreu fisicamente, né, o sistema dela, físico, nervoso, exposto àquilo tudo, né, se expondo a experimentadores das mais diversas situações e condições. E aí, no nosso meio espírita, a gente tem aquela afirmativa de que isso aí era só no início do processo de consolidação da doutrina espírita, né, assim, e depois o próprio Chico, ele por um tempo trabalhou na mediunidade de materialização, depois parou também. Eu só queria lembrar que no livro Mecanismos da Mediunidade, o André Luiz, quando ele trata do fenômeno de materialização, lá no final, ele se refere, e aí eu vou fazer igual a Sheila, né, não vou dar a resposta, o André Luiz, ele aborda uma questão muito interessante e curiosa. Ele fala sobre o futuro dos fenômenos de materialização. Ou seja, é como se, na sequência da própria evolução do movimento, né, com o trabalho dos espíritos, e não aconteceu ainda, nós teremos, como se fosse uma revivescência desses fenômenos num outro patamar, né, num outro contexto. Mas era só isso mesmo. Muito obrigado aí pela ilustração que vocês trouxeram. Eu quero fazer uma observação para que foi falado do sofrimento, né? O sofrimento físico pelo qual ela passou. Nós, no nosso bate-papo, uma parte que eu li no livro, em que, numa dessas reuniões, ela observou que ela estava sem as pernas. Então, ela chamou os presentes para verificar. E eles tocavam e ela se torcia de dor. Ela estava sentindo dores horrorosas, mas ela permitiu, né, que eles tocassem e vissem que não tinha nada ali. Quer dizer, na parte de visualização não se via. Que, aliás, o Walter, ele fala, né, que quando uma das perguntas do Aksakov, né, se realmente ela estava sem o Walter disse que o Aksakov não tinha um mecanismo visual para ver que ela estava ali. Ela estava ali, né? Só que parte dela estava desmaterializada. Então, e todos tocavam, e uma das pessoas que anotou todo esse processo, ela disse que, quando perguntaram, todo mundo tocou, né? Sentaram, voltaram para os seus lugares, aí perguntaram, podemos terminar a reunião? Ela disse não, pediu para esperar, e ela pedia beber muita água também. E, às vezes, Yolanda é que dava água para ela, né? Ela disse que não. Então, essa observadora contou que ela viu o vestido, né, da Elizabeth ir se enchendo, e viu voltarem os pés da Yolanda, da Elizabeth. Eu achei isso muito interessante também, como que ela se prestou, né? Ela cedeu, né? Se entregou à manifestação, né? Para ficar constatado, para ser pesquisado, e ela sofreu com isso e não desanimou, não esmoreceu. Outra coisa interessante também, que o espírito às vezes se materializava por completo, mas quando havia necessidade de ele realizar algum trabalho só com as mãos, ele materializava só as mãos, né? por economia de ectoplasma, de energia, né? E ela relata também que ela, ao mergulhar a mão na parafina, né, para depois ficar o molde, a médium sentia todas as dores da queimadura. Olha só o que essa mulher se submeteu.
né? Então, o espírito colocava a mão, o espírito materializado colocava a mão na parafina quente e a médium sentia toda a dor da queimadura e tirava para realizar o processo de molde, né? Eu tenho uma pergunta para os decanos que nós, no nosso estudo, lembra, Daniel, nós não tivemos assim, mas entre nós, ainda mais que a gente estava estudando, não deu tempo para fazer uma pesquisa maior, né? Houve uma situação em que foi cortado um pedaço do tecido da roupa da Yolanda, né? E esse tecido, observaram, eu achei esse detalhe interessante, que ele era fino, como um filó, e era úmido. E esse tecido rodou de mão em mão. A minha pergunta, né? Cortar um tecido ectoplasmático, vamos dizer assim, né? E não causar nenhum dano a Elizabeth. Boa pergunta. E aí? Eu acredito, Sheila, que isso aí esteja dentro daquele contexto que nós estávamos abordando no início, né? A sensibilidade psicossomática, nervosa, permanece com a médium, mas o ectoplasma em si, uma vez destacado dela, ele não transmite para ela a sensação. Percebe? Então, sim, haveria essa distinção, vamos dizer assim, entre a entidade, né, o ser inteligente que está ali utilizando do ectoplasma da médium, o fornecimento dela, mas a sensação está com ela. Então, assim, a impressão que deu, né, para a gente é isso. Se alguém fosse, por exemplo, imagine, fazer um talho, um corte no braço do espírito, possivelmente aí a médium acabaria registrando, como foi o caso do toque na cadeira, entende? Mas a vestimenta, a roupa, o que é material não biológico, vamos falar dessa forma, não orgânico, vamos falar assim, não teria conexão com ela. O que ficou para a gente é esse tipo de entendimento. Tem uma pergunta aqui no chat. Em relação a isso que o Dalvi está falando, a gente pode lembrar aqui do lenço, né, que a Sheila que eram materializados nas sessões quando a Sheila aparecia, né? O lenço que ele era passado de mão lá na época do Chico, né? Que era passado de mão em mão sem que houvesse nenhum dano para o próprio médium em si. É o que o Dalvi acabou de falar aí. Tem uma pergunta no chat aqui. Pessoal, a gente tem uma palestra agora às 20 horas. Vou só ler a pergunta, Dalvi. Tem a ver, na minha opinião, com o que você já comentou sobre os livros do André Luiz. Uma pergunta da Lu. Ainda acontece materializações e efeitos físicos dessa categoria ainda hoje? Ou, digamos, já está mais modernizado? Digamos, sem tanto desgaste e perigo para o médium? Se der tempo para responder, a resposta é sim, ainda acontece. O grande problema que a gente verifica hoje é exatamente a dificuldade de encontrar médiums, né, que consigam fazer ou participar de um processo desse e que estejam inseridos dentro de um contexto de organização, de estrutura, de conhecimento que os proteja, né, para evitar esse tipo de situações. É bem provável que nessa questão de futuro de materialização, nós cheguemos a outros contextos que a gente nem consegue, às vezes, imaginar, talvez até em termos de próprio uso científico pela ciência humana normal, vamos falar dessa forma, né? Mas, com certeza, ainda seria, caso haja necessidade dos espíritos, né, tomarem esse tipo de caminho, sem dúvida nenhuma. Eu só queria finalizar com uma lembrança com relação a esses experimentos, e já não é nem mais com o Aksakoff, com a Deperrance, mas é com o William Crookes e a Florence Cook, né? Que é um outro exercício de aprendizado mediúnico extremamente interessante, que a Florence Cook também era uma médium de materialização e materializava um espírito chamado Kate King. Então, pessoal, só para verificar como que isso era feito, chegou num ponto que o William Crookes, ele pegou e colocava balanças físicas, balança mesmo, né? E pesava o médium e depois o espírito materializado. E ele constatava que
quando somava os dois pesos era equivalente ao peso da médium quando não estava participando do efeito de materialização. Uma demonstração clara de transferência material mesmo, biológica, né, ectoplasmática do médium, do corpo físico, para o espírito. E aí, quando o espírito se desmaterializava, o peso voltava ao normal. Bastante interessante esse tipo de, né, conceito. Eu queria também, Davi, dentro dessa colocação sua, lembrar do outro livro do Palhano, que é sobre Eusápia Paladino, né? A Eusápia também foi bem, vamos dizer assim, entre aspas, explorada nas pesquisas, porque ela apresentava inúmeros dons mediúnicos, se eu não me engano, era quase 50 dons mediúnicos dentro da classificação que fizeram, né? E ela era realmente uma médium com todas essas características bem próximas aí da Madame de Perras e da Florence Cook. Boa noite, amor. É só para lembrar isso. Graças a Deus. Que você manda. Com relação a essa pergunta da Lu, eu gostaria também de pontuar que eu já vi em literatura as respostas dos espíritos falando que a época das materializações já passaram, que eles não teriam mais, no momento, interesse em fazer esse tipo de materialização, porque foi uma época para chamar a atenção do público. Mas hoje, ainda concordo com o Dalvi, existe alguns fenômenos ainda de materializações, principalmente para auxílio médico, em cirurgia. Tem aquele médico lá do Rio, me fugiu o nome dele, Pedroso, doutor... Ele é um cirurgião, médico lá, ele relata, ele tem alguns vídeos e livros, Frutuoso, que ele chama. Frutuoso. Ele tem alguns vídeos e livros, até ele participou, né, Chico, da AMES aí numa palestra, falando desses relatos. Quando há necessidade principalmente no caso de auxílio a enfermos, ainda é realizado. Mas para chamar atenção, como já foi feito, hoje já não tem mais esse tipo de materialização. Não há mais necessidade disso, né? Meus amigos, o nosso horário, papo né? é muito bom, mas ele continua agora às 20 horas lá no YouTube. O Sérgio vai começar a palestra, a gente vai fazer a prece antes, tá? Peraí. O Sérgio vai fazer a palestra dele agora, vai falar muito sobre Aksakov, o tema é animismo e personismo. Eu não vou deixar de perguntar aqui para minha querida tia Marlene se o microfone dela funciona. Se o microfone dela funciona, eu vou pedir para ela fazer a nossa prece. Oh, minha querida! Funcionou! A senhora encerra para a gente, tia, por favor? Não, encerro uma sim, prece. querida. Um prazer estar junto com vocês todos nessa nave internautica que a vida nos proporciona. Assim, nós vamos elevando o nosso pensamento em gratidão a Deus, o arquiteto da vida, ao nosso Mestre Jesus, a essa força emanante dos corações a serviço do bem, do esclarecimento. Ó Senhor, que nesta noite todos os espíritos encarnados e desencarnados, ouvindo tamanha profundidade de estudo, possam aquecer os corações, possam de uma vez por todas, Senhor, sentir a presença amiga que sempre está ao nosso lado, nos permitindo trilhar por caminhos luminosos que acenam o nosso Mestre Jesus. Falar de mediunidade é colocar em nossos ouvidos, em nossos corações, a certeza dessa parceria que jamais nos foi negada e que vai continuar sendo o alicerce para novos tempos, nova aurora, de uma vida mais lúcida, mais crédula no contexto da ação e da reação, de esquecer que somos espíritos
a caminho, mas lembrar que a centelha divina jaz no coração da pura alegria de servir ao bom serviço do bem. Nós estamos muito felizes em acompanhá-los, queridos, do nosso coração. A nossa imensa gratidão por essa hora. Paz e bem a todos, encarnados e desencarnados. E é essa fonte irradiadora que é a SEC, querida SEC dos nossos corações. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Seja, pessoal. Obrigada, Daniel, Francisco, Sheila. Obrigada a todos. Um Deus beijo no abençoe coração a de todos. todos. Obrigada, Beijo, obrigada. Gratidão, Deck. Obrigada a todos. Abraço a todos.